Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um Psique em Xeque. No vídeo de hoje nós vamos abordar o bebê reborn quando o fantasma veste fraldas. Mas antes de tudo, como sempre, peço a você, se inscreva no canal, ative os sinos de notificação, deixe aí seu like e seu comentário, além de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso nos ajuda a crescer aqui no canal e alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise, psicologia e pensamentos contemporâneos. Eu conto com você para poder alcançar o máximo de pessoas possível aqui nessa plataforma, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de contextualizar você do que se trata, né? O que é um bebê reborn? Nem todas as pessoas já viram, já tiveram contato ou conhecem alguém que tenha tido contato. Os bebês reborn, né, são bonecas hiperrealistas, tratadas como crianças de verdade, com nomes, roupas, certidões de nascimento, e em alguns casos tem até o parto. Os bebês reborns, então, são bonecas assim feitas para parecer o mais realista possível. Peso, pele, respiração simulada e até cheiro. Algumas pessoas as compram, né, como objetos de coleção, outras, e aqui mora o grande enigma, né, cuidam delas como se fossem filhos. Alimentam, embalam, levam para passear. A mídia, muitas vezes, trata isso com espanto, ou, em alguns casos, até com escárnio. Mas a psicanálise convida a escutar o que está por trás disso tudo. Porque, como dizia Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E o bebê reborn pode ser aqui, nesses casos, um significante. Mas assim, né, pessoal, o que está em jogo quando alguém investe assim, né, afetivamente num objeto como se fosse de fato um filho, né, como se fosse um filho de verdade, né? Na psicanálise lacaniana, né, nós podemos recorrer para ler essa questão, como eu já disse, através do conceito de fantasma. Assim, primeiramente, nós podemos dizer que o fantasma, né, o conceito de fantasma para Lacan, é uma espécie de estrutura, alguma coisa que estrutura a psique da pessoa, né, que organiza a relação de cada um com o desejo do outro, mais especificamente do grande outro, né? É como se fosse assim, uma espécie de roteiro inconsciente que diz para a pessoa quem ela é diante do outro e que o outro espera dela, percebe? O que o grande outro espera dela. E aí a pessoa, podemos assim pensar como que Lacan formula isso, né? A estrutura do conceito de fantasma, que é aquele sujeito dividido em relação ao objeto A, ou seja, aquele objeto causa de desejo da pessoa, né? O fantasma, portanto, seria aqui uma pequena cena, né, que dá lugar para a pessoa. Muitas vezes, claro, é uma cena de sofrimento, mas é uma cena bem familiar para a pessoa, percebe? Ou seja, o fantasma é uma espécie de resposta àquela pergunta: o que eu sou diante do desejo do outro? Nesse sentido, né, e se o bebê reborn for aqui um suporte material do fantasma, ou uma espécie assim de filho ideal que nunca veio, a criança perdida que retorna, né, como objeto, ou mesmo, até mesmo, né, uma regressão, assim, uma regressão que indica a busca do renascimento de um eu infantil, percebe? Eu cogito que se nós pensarmos nesses termos, né, em muitos desses casos, o bebê reborn vai assim deixar de ser apenas um brinquedo e vai se tornar, no caso, parte de uma cena fantasmática, né? Uma espécie de tentativa assim, inconsciente de tamponar, né, a castração, reparar a falta, a perda, percebe? De dar consistência a um desejo, mas sem corpo. E para isso utiliza-se o objeto, percebe? O bebê reborn, então, ele não é o problema. Na verdade, ele é o sintoma. Ele revela o que o sujeito, assim, em muitos casos, ainda não conseguiu simbolizar. Ele fala justamente porque não fala, entende? E aí Lacan nos diz lá em seu ensino, né, que o fantasma é uma maneira, assim, de gozar, é uma maneira de gozo. Em outros termos, é uma maneira de sustentar uma forma singular de satisfação, mesmo que essa insatisfação seja dolorosa, percebe? Então eu sustento aquilo.
E aí o bebê reborn pode funcionar como um operador desse gozo, entende? E ele não responde, ele não recusa, ele não falta, ele está lá todo o tempo, entende? Ele é tudo o que o sujeito projeta. Mas, assim, uma satisfação, né? Uma vez que uma satisfação nunca é plena, claro, ele então tem que se repetir. Porque o fantasma, né? Ele não resolve, ele repõe o problema em cena, percebe? Como uma espécie de teatro psíquico, como eu disse. E esse teatro, muitas vezes, né, o de uma espécie de maternidade impossível, de uma presença ausente, de um desejo sem lugar. Na clínica, o trabalho, claro, não é arrancar o bebê reborn das mãos de ninguém, né, gente? Mas é escutar, percebe? Assim, o que está sendo dito através desse objeto? Que falta ele deseja tamponar, né? Que cena que esse bebê reborn retorna, assim? Que outro ele tenta satisfazer? Esses casos, assim, pode dizer muitas vezes, né, sobre aquilo que está entre o real e o reborn, percebe? Ou seja, é uma maternidade numa espécie de teatro fantasmático, uma maternidade que nunca aconteceu, percebe? E que não pode ser dita, nunca conseguiu ser dita, assim. A psicanálise não vai julgar, ela vai escutar o sujeito, assim, pautada, obviamente, pela ética do desejo, e ao escutar, permitir que esse sujeito possa, então, tentar reescrever essa história se assim ele quiser, trazendo, ou tentando aproximar desse real por meio do campo simbólico. E assim, entre o brinquedo e o trauma, entre o silicone e o simbólico, gente, o bebê reborn, assim, vai nos mostrar, na verdade, que o real do inconsciente é aquilo que insiste em se escrever, sabe? Que não para. Mesmo que venha embrulhado com fralda, com chupeta, com a pulseirinha de maternidade. Então, assim, portanto, assim, talvez e só talvez, né, podemos conjecturar muitas vezes, né, que muitas pessoas que buscam o bebê reborn estariam, na verdade, brincando. Ou, então, o contrário. É o fantasma quem está brincando com ela, percebe? Ou ela brinca com o bebê reborn, ou é o fantasma dela que brinca com ela. Ao que parece, o bebê reborn, então, é esse fantasma que revela quando o brinquedo brinca com o sujeito. Entende? Será que, assim, uma pessoa que é a pessoa que cuida do boneco? Ou podemos dizer que é o boneco que cuida do fantasma desse sujeito? Me parece, assim, que o bebê reborn é um filho que o inconsciente nunca esqueceu. Porque, na verdade, né, nada que vai para o inconsciente se perde e nunca é esquecido. Mas e você? Deixe aí nos comentários quais são os fantasmas que você percebe nas pessoas à sua volta, ou mesmo os fantasmas que aparecem na sua vida. Diga aqui embaixo, eu quero ouvir vocês. O que vocês pensam aí dos bebês reborn? O que vocês acham dessa lógica, disso que está tomando conta aí dos noticiários, das redes sociais? Né? A todos e todas, então, que são assombrados pelos seus muitos fantasmas e que chegaram até aqui no vídeo, meu muito obrigado e até o seu próximo vídeo aqui no canal. Até o próximo Psique em Cheque. Valeu!